Ester capítulo 4. Se tiver que morrer, morrerei. Mordecai, ao saber do decreto para matar os judeus, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, vestiu panos de saco, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade, gritando e chorando. Na entrada do palácio, ele teve que parar, porque ninguém podia entrar lá com aquelas vestes. E todos os judeus de todas as províncias começaram a chorar, jejuar e também a vestirem vestes de pano de saco e se deitarem sobre as cinzas, porque todos tinham sido condenados à morte. Ester também se afligiu muito ao saber sobre isso. Mandou roupas para Mordecai, mas ele não as quis. Então chamou Ataque, um dos eunucos que a atendia, e pediu para ele ir falar com Mordecai, para saber o que estava se passando. Ataque procurou Mordecai nos jardins em frente ao palácio, e este lhe contou sobre os planos de Amã e os valores que ele havia prometido dar aos cofres do rei em troca da morte dos judeus. E lhe entregou uma cópia do decreto que havia sido lido em Suzã, e pede ele para que o mostrasse a Ester, e lhe pediu para que ela entrasse na presença do rei. Ester respondeu a Mordecai que ninguém poderia entrar na presença do rei sem que tivesse recebido ordens para isso, ou seria morto na mesma hora, a menos que o rei estendesse o cetro para essa pessoa. E já fazia 1 mês que o rei não a mandava chamar. Quando Mordecai recebeu essa resposta, ele mandou dizer a ela: não pense que porque você mora no palácio, você escapará da morte, porque todos os judeus vão morrer. Se você se calar nesta situação, Deus enviará do céu socorro e ajuda para o seu povo, e eles serão salvos, porém você e sua família morrerão. Talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Então ela lhe respondeu: vá e reúna todos os judeus de Suzã, e que todos jejuem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas faremos o mesmo, e depois irei falar com o rei. E se eu tiver que morrer por causa disso, morrerei. E Mordecai fez tudo o que Ester havia mandado. Eu vejo essa situação como a nossa situação sem Jesus. Também com uma sentença de morte decretada por causa de nossas dívidas e pecados contra o Senhor. Sem esperanças, sem ninguém que pudesse interceder em nosso favor, porque todos nós estávamos debaixo da mesma condenação. Porém, alguém se levantou do seu trono, lá no alto, no céu, e se ofereceu para se colocar entre a ira de Deus e nós, pecadores. Alguém inocente como Ester, que nada havia feito, declarou ao Pai: eu irei, e se tiver que morrer, morrerei por eles. A atitude de Ester e a de Jesus, colocando-se à disposição para morrer pelos que amavam, foi muito parecida. O papel de um intercessor no reino de Deus é muito importante e decisivo para evitar que todos sejam condenados ao mesmo fim. Também reafirme a importância do jejum, porque foi um dos itens que ela colocou diante do Senhor para que pudesse alcançar o seu intento. Por isso, não deixemos de interceder, jejuar pelos que sofrem e pelos que ainda não são povo, são apenas criaturas, para que eles possam chegar ao conhecimento da verdade e serem salvos da morte eterna, confessando o nome do Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Você pode escolher se quer continuar sendo servo do pecado e do diabo, ou render-se e tornar-se servo da santidade e do Senhor Jesus. Não escaparemos de servir a um ou ao outro. Então, escolha bem,
escolha servir ao Senhor e torça para que o cetro dele de justiça e paz se estenda quando você entrar na santa presença dele na eternidade. Amém? Seguimos aqui, vendo como vai terminar essa bela história de coragem de uma rainha e ousadia de um homem para salvar o seu povo. Um abraço e até amanhã.